Advocacia Extrajudicial está no ar. Toda segunda-feira estamos ao vivo aqui no Instagram para conversar, abordar algum tema sobre a advocacia extrajudicial. Boa noite, Daniele. Boa noite, Clarissa. Hoje o tema que eu separei é bombástico, porque vamos falar sobre contrato de honorários, como quebrar as objeções conscientes e inconscientes daquele potencial cliente ou daquele cliente que já pagou consultoria jurídica, mas que falou assim para você: vou pensar, no momento que você mandou a proposta de honorários. Então, o tema de hoje vai ser justamente sobre essa objeção que a advocacia recebe. Alguns colegas recebem com mais frequência, outros colegas recebem com menos frequência, mas o importante é você ter os gatilhos e saber como quebrar as objeções. Boa noite, Eli Paulo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Priscila. Quem aí... Antes da gente começar sobre o tema, eu quero saber como é que foi o final de semana de vocês. A gente sempre começa aqui, né, na segunda-feira. O final de semana foi de estudo, foi de trabalho. Me digam. Por aqui a gente teve trabalho, teve descanso. Ontem a gente comemorou o aniversário do meus sobrinhos gêmeos. Então é muito bom a gente estar em família, se alegrar. Incrivelmente eles completaram 11 anos. E eu lembro exatamente do dia que eles nasceram. Foi assim... O piscar de olhos, os meninos estão com 11 anos. Passou rápido demais da conta. Como é que foi aí o final de semana de vocês? Suelen, Ricardo. Ó, o doutor Fábio entrou. O doutor Fábio é presidente da Comissão de Direito Imobiliário aqui do Espírito Santo. Que prazer tê-lo aqui, doutor Fábio. Priscila falou que o final de semana dela foi de muito estudo e trabalho. Eli, trabalho, descanso. Boa noite, Mônica. Final de semana é bom a gente tirar um tempinho também, né? Para descansar, para estudar, às vezes colocar... Eu sempre gosto de domingo parar algumas horas para entender como é que vai ser a semana que está começando, fazer algum tipo de organização do escritório. Acho que é importante a gente ter esses momentos, né? Mesmo no final de semana total relax, mas é bom também a gente parar e pensar na organização da semana. Boa noite, Ana. Quem tá no IEP sabe que essa semana é uma semana especial, porque na quarta-feira estaremos juntos, todos juntos, alunos e alunas, no nosso encontro do Clube IEP. Então, quarta-feira, vocês já sabem que a gente tem o nosso encontro, a gente vai receber uma convidada nessa quarta-feira para falar de ganho de capital. No inventário extrajudicial. A temática vai ser essa. Priscila, o Clube IEP, ele é sempre pelo Google Meet. Então, na quarta-feira, vai ser na quarta a gente vai enviar o link e no grupo do WhatsApp, e quarta-feira estaremos todos juntos. Então, só ficar atento lá no grupo de WhatsApp que o link vai ser enviado por lá. Doutor Alencar Ferrugini também tá aqui com a gente. Que honra, doutor Alencar. Tá, eu vi que você foi para Minas, né? Vai palestrar no congresso da comissão, organizado pela Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Que pena que eu não pude ir, mas já estou aqui acompanhando a movimentação dos colegas de Minas. Vai ser muito bom, com certeza. Boa noite, Leia. Tô sentindo falta de você, hein, Leia, com a gente. Boa noite, Ana Cândida. Esse final de semana em especial eu participei de um congresso que teve aqui. Tô até com a minha canequinha. Canequinha não, uma caneca, né, gente? De respeito.
O congresso que teve aqui em Jardim Camburi, na Igreja Batista Vitoriosas. Foi lindo, gente, o congresso. Um dia eu conto, a gente pode até marcar um encontro para eu contar sobre as palestras. Foi incrível. Mas, voltando aqui para nossa temática, o doutor Ricardo Santana falou que é da comissão da OAB Penha de França, São Paulo. Que bacana! Prazer tê-lo aqui também com a gente. Temos vários representantes das comissões da OAB. Doutor Ricardo, quem tá aqui com a gente toda segunda-feira, eu sempre comento, né, como é importante a gente participar das comissões temáticas da OAB, como que essa integração dos colegas que atuam na mesma área é fundamental, essa troca de experiências. Aqui, pelo menos no Espírito Santo, não sei como é aí em São Paulo, mas aqui no Espírito Santo a gente tem esse fortalecimento muito do direito imobiliário como um todo, em decorrência do trabalho das comissões temáticas, que aqui em Vitória, né, aqui no Espírito Santo, nós temos várias comissões que abordam o imobiliário, mas a gente tem a comissão de direito imobiliário, a gente tem comissão de direito condominial, a gente tem comissão de direito urbanístico, comissão de direito notarial e registral, e vocês vão ter um simpósio em setembro, que bacana. Depois compartilha comigo, que a gente compartilha com os colegas aqui do Espírito Santo. Como eu mencionei aqui, o doutor Alencar saiu daqui do Espírito Santo para palestrar lá em Minas, e a gente também faz esse intercâmbio. Eu acho que é muito saudável, e quem ganha é tanto a advocacia como a sociedade, e o direito imobiliário só se fortalece. Compartilhe depois com a gente o cronograma para nós podermos divulgar também nas nossas comunidades, tá bom? Bom, eu fiz um Reels para divulgar o tema de hoje, que nós vamos falar sobre quebrando as objeções dos clientes. E essa temática, ela é uma dor muito grande da advocacia, porque muitos colegas, eles ficam justamente naquele nervosismo, né? Nossa, hoje é o dia de mandar a proposta de honorários para o cliente. Como será que esse cliente vai receber a proposta de honorários? E aí você fica naquela expectativa, manda a proposta de honorários e o cliente devolve com vou pensar, com tá muito caro, me dá um desconto. E você precisa estar preparada para receber essa objeção e saber como ultrapassar essa objeção. Aqui vamos tratar especificamente da proposta para o inventário extrajudicial, mas que você pode aplicar esses gatilhos também, caso você não atue com o inventário extrajudicial na sua advocacia extrajudicial ou na sua advocacia como um todo. Então, quando você receber aquele potencial cliente, você precisa entender qual a dor que aquele potencial cliente ele está passando. Se for um cliente de inventário extrajudicial, entender que aquele cliente, ele perdeu um ente familiar, ele perdeu alguém importante para a família. Então, se colocar no lugar do potencial cliente é fundamental. Eu digo que é o primeiro passo para você entender qual é o contexto que aquela família está passando. Então, se colocar no lugar do cliente é fundamental para você, posteriormente, conseguir se conectar para superar eventual objeção que esse potencial cliente venha apresentar para você. Porque não adianta nada você começar um atendimento sem compreender. E às vezes, muitas vezes nós nos enrijecemos, né, no exercício da profissão e não conseguimos mais se colocar no lugar do cliente, do potencial cliente. Então você está a todo momento
se colocando no lugar do potencial cliente, entendendo quais sentimentos envolvem ali aquela família que está te buscando para realizar o inventário extrajudicial é essencial. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, desde o início, desde o primeiro atendimento que você faz para aquela família, é você deixar claro a sua forma de trabalho. E ao longo dos anos, né, é claro que você vai amadurecendo na sua advocacia, é claro que você vai aprendendo a se posicionar de uma forma mais clara, de uma forma mais segura, mas o início, o primeiro passo tem que ser dado. Então, se você hoje não entende como você exerce sua advocacia, hoje é o dia de você parar e conseguir olhar para dentro, para que você possa visualizar a forma de atuação. Você precisa conhecer a sua força, conhecer a sua fraqueza, conhecer até que ponto você consegue ir com aquele cliente, até que ponto você vai precisar celebrar uma parceria com um colega, para que vocês juntos possam unir forças e seguir com o cliente. Não há nada de errado você admitir a sua fraqueza. O que há de errado é você seguir com um potencial cliente, seguir com o cliente, sabendo que você não vai conseguir atendê-lo de forma satisfatória. Isso sim é equivocado. Então, conhecer a sua força e conhecer a sua fraqueza é fundamental. Eu digo que esse seria o segundo passo. Então, o primeiro passo, se colocar no lugar do potencial cliente, entender a dor que ele está passando. O segundo passo é você conhecer a sua força e a sua fraqueza. Conhecendo a sua força e a sua fraqueza na advocacia, você vai entender o seu valor. Entendendo o seu valor, quando o cliente vier com a objeção de desconto, você vai saber que o desconto não é para você. Então, o próximo passo é entender também que alguns clientes, alguns potenciais clientes, muitas vezes não vai ser para você. Não vai ser para sua advocacia, que você, como eu disse no passo 2, já conhece a sua advocacia, você já entende a sua fraqueza, a sua força. Então, quando o cliente vier questionando o valor dos seus honorários ou pedindo desconto, você já vai entender que aquele cliente não é para você. E tudo bem abrir mão daquele cliente, por quê? Ou como a sua linha de atuação já está bem definida, você já sabe qual nicho de atuação que você persegue. Então, tudo bem se aquele cliente não for para você. O cliente que você almeja, ele vai chegar até você. Você não pode abrir mão dos seus princípios, você não pode abrir mão dessa sua certeza. Você não pode abrir mão das suas convicções, porque atuando dessa forma, você vai abrir brechas que depois você não vai conseguir fechar. Hoje, especificamente, nós vamos tratar de quando o cliente vier pedindo desconto, a gente tem uma forma de você trabalhar esse desconto para que o cliente entenda o seu real valor e ele vai entender que desconto não vai funcionar com você. Então, vamos lá. Quando a gente atende um cliente de inventário extrajudicial, se coloca no lugar daquela família, você leva essa pessoa para uma consultoria jurídica e a consultoria jurídica já está sendo paga. Então a pessoa já entendeu que você é uma especialista, que você atua com inventário extrajudicial. Ela está ali pagando por 1 hora de exclusividade do seu conhecimento para ela. E aí, no momento da consultoria jurídica, é o momento que você vai coletar todos os dados, todas as informações que você precisa para elaborar uma proposta de honorários. A gente sempre menciona aqui
que o momento de passar a proposta de honorários não é no final da consultoria jurídica. No final da consultoria jurídica, você coletou todas as informações e aí é o momento de pausar. Lá no mapainho do IEP, a gente traz essa possibilidade, né? A gente fala, olha, terminou a consultoria jurídica, você já coletou todas as variáveis que você precisa saber para elaborar a proposta de honorários. E aí você vai pausar. No final da consultoria jurídica, você vai falar para o potencial cliente, olha, eu já analisei, eu já entendi todos os detalhes do seu caso. Agora, daqui a 3 dias, daqui a 2 dias, aí conforme a sua realidade, você vai estipular um prazo, eu vou te enviar uma proposta de trabalho. Eu gosto de usar essa palavra, proposta de trabalho. Porque na sua proposta de honorários, ela vai ser uma proposta de trabalho, porque você vai detalhar tudo que você vai percorrer no inventário extrajudicial com aquela pessoa. Então, eu gosto de nomear proposta de trabalho. Eu vou passar, aí você vai falar, né? Eu vou passar para o senhor, para a senhora, a minha proposta de trabalho em 2 dias, em 3 dias. E aí você vai trabalhar o tempo que que na sua agenda se encaixa. Então, você vai pausar e você vai estudar todas as variáveis que estão lá no mapainho. Você vai ver as respostas que a pessoa te forneceu ali na consultoria jurídica e você vai elaborar a sua proposta de trabalho. Por que proposta de trabalho, Vanessa? Porque, como eu falei, a proposta de honorários de trabalho, ela tem que estar totalmente detalhada para o que aquela pessoa, quando receba a proposta, ela entenda tudo o que vai acontecer no inventário extrajudicial. Eu digo que eu já apresentei muita proposta de honorários sem detalhar nada. Muitas vezes eu falava só o valor para a pessoa e a pessoa não conseguia entender qual era o trabalho que eu ia fornecer para ela, qual era o serviço que eu ia prestar para ela. Então, quando ela recebia aquele valor, ela não conseguia enxergar o trabalho que eu ia desenvolver para ela. Então, quando eu consegui perceber que detalhando o serviço ficaria claro, transparente, e que ela ia entender por que eu estava cobrando aquele valor. Ó, o Rafael colocou aqui, ó, falou em honorários, o cliente já assusta. Pois é, Rafael, e é justamente por isso que a gente precisa trabalhar formas de comunicar para que o cliente entenda o nosso trabalho. Então, quando você coloca boa noite, Flávia, quando você coloca proposta de trabalho ou proposta de prestação de serviços jurídicos, fica algo muito mais transparente, porque na verdade o que a gente está apresentando ali na proposta de honorários é justamente uma proposta de trabalho, é uma proposta de prestação de serviços jurídicos, é uma proposta de realização de um inventário extrajudicial. Então, essas formas de você comunicar com o potencial cliente, ela vai trazer gatilhos mentais para ele entender que você não está passando ali um preço, você está passando ali o valor do seu serviço, que você vai entregar muito mais para ele do que está ali num simples R cifrão. Então, escrever todo o trabalho que você vai desempenhar é muito mais interessante. Ediana, obrigada, falou maravilhosa. Ediana, a gente tá aqui, numa troca mesmo, né? Numa troca entre pessoas que buscam esse conhecimento da advocacia extrajudicial, buscam atuar de uma forma muito mais célere, que vai trazer muito mais resultado tanto para a sua advocacia quanto para o cliente também. Bom, então mudando a nomenclatura, você deixa o documento muito mais interessante para aquele potencial cliente que vai receber.
Uma outra mudança também que eu fiz na minha advocacia foi começar a apresentar propostas visualmente mais atrativas. Então, hoje eu uso o Canva para elaborar minha proposta de honorários. E aí no Canva você pode inserir elementos gráficos, você pode, no seu texto, né, colocar o seu texto em tópicos para ficar algo mais leve para o cliente receber aquele documento. Além disso, quando você apresenta uma proposta de trabalho para o cliente que esteve com você na consultoria jurídica, especificamente para o inventário extrajudicial, você já apresentou para ele um mapa out. Quem está com a gente aqui no IEP, que ainda não imprimiu o mapa out e foi para uma consultoria jurídica sem imprimir o mapa out, está perdendo uma grande oportunidade de deixar mais transparente todo o trabalho que é desenvolvido no inventário extrajudicial. Então, quando você trabalha o mapa out na consultoria jurídica, o cliente ele já visualizou todas as etapas do inventário extrajudicial. Quando ele recebe a sua proposta de trabalho, com todo o trabalho que você vai desempenhar, ele lembra do mapa out, lembra das etapas do inventário extrajudicial e fica muito mais fácil você superar objeções, ok? Então vamos lá, Vanessa, mas mesmo assim o cliente falou, vou pensar. Aí é a hora de você pausar e lembrar do que você trabalhou com esse cliente, potencial cliente, na consultoria jurídica, e aí você vai usar os gatilhos. Gatilhos primeiro, gatilho de urgência. Lembrar que o inventário ele tem prazo para ser iniciado. Lembrar para aquele potencial cliente que o prazo ele já passou tantos dias para o caso dele. Lembrar que caso o prazo não seja observado, e aí você vai ter que lembrar, né, da lei do ITCMD do estado em que o inventário ele vai tramitar, para verificar se há incidência de multa ou não, para ver se há incidência de um desconto no pagamento do ITCMD ou não. Então, esse gatilho da urgência é um gatilho muito poderoso, porque mexe no bolso do cliente. Quando a gente pensa, inventário tem prazo, se você não observa o prazo, pode incidir multa, ou o cliente ele pode perder um desconto do imposto, é muito forte. E aí quando o cliente fala, vou pensar, e você não esclarece para ele essa questão da multa, do desconto, depois ele pode vir até a te questionar. Poxa, por que você não me falou que eu teria um desconto se eu pagasse o ITCMD em tanto tempo? Por exemplo, em Minas, salvo engano, a lei do ITCMD de lá tem essa previsão. Então, você que já fez a consultoria jurídica, já vai ter analisado a lei do ITCMD do estado. Falando sobre lei, as normas que você precisa conhecer para atuar no inventário extrajudicial foi o tema do nosso último encontro da semana passada. Se você não assistiu, ele está disponível aqui no Instagram e em breve eu vou colocá-lo o vídeo no meu canal do YouTube. Então se inscreve já no meu canal do YouTube para você ser notificado quando eu inserir esse vídeo lá, para você poder assistir também lá no canal do YouTube. Então, você que trabalhou consultoria jurídica com o cliente, vai saber se a lei do ITCMD, aonde o inventário dele vai tramitar, prevê a possibilidade dele pagar o ITCMD com desconto. E aí, quando o cliente falar, vou pensar, você vai tirar da cartola a lei do ITCMD do estado e você vai alertá-lo. Olha, só para lembrar o senhor, a senhora, que o inventário ele tem prazo para ser iniciado. Se você não observar esse prazo, vai poder pode incidir multa. Aqui no Espírito Santo, 10% sobre o valor do imposto. Ou você não vai aproveitar um desconto
de pagar o ITCMD em X dias, que é o desconto de X, né? Vai falar lá o percentual. Então, esse gatilho da urgência é muito marcante. Muito interessante. Alguém que tá aqui já usou esse gatilho da urgência ou não conhecia o gatilho da urgência no que tange ao ITCMD e a partir de hoje vai começar a usar? Digam aí pra mim. Além do gatilho da urgência, você também poderá utilizar o gatilho das complicações familiares. Que gatilho é esse, Vanessa? Complicações familiares. E aí, eu fiz um post na semana passada justamente sobre essa questão da complicação familiar. O Yasmin colocou, informação preciosa, eu desconhecia. Importante, Yasmin, a gente conhecer esse gatilho da urgência, né? Para trabalhar com os nossos potenciais clientes. E o gatilho da complicação familiar é um gatilho também incrível. Principalmente se você já obteve a informação de que existe algum herdeiro que está prestes a se divorciar. Ó, a Daniele colocou, eu uso sempre o gatilho da urgência, né, Daniele? Ou já o da complicação familiar. Bom, complicação familiar, gente, é o seguinte. Inventário extrajudicial, a gente está lidando com famílias, muitas vezes famílias com um grande número de pessoas. E se tiver algum herdeiro ou alguma herdeira que está prestes a divorciar, realizar o inventário logo é crucial. Por quê? A depender do regime de bens que aquela pessoa, aquele herdeiro, ele está, né, casado, na hipótese de um divórcio posterior, lembrar que vai valer o regime de bem, vai valer o estado civil daquele herdeiro no momento do falecimento. E aí a pessoa divorcia depois, o herdeiro que divorciou, ele vai ter que voltar para aquele ex-marido ou ex-mulher e vai ter que pedir a anuência, no caso, por exemplo, de uma renúncia. Então, você alertar sobre essas complicações familiares que podem surgir caso o inventário extrajudicial não seja realizado, é fundamental, porque talvez esse seja o gatilho que vai fazer com que o cliente fale assim, nossa, eu tô prestes a me divorciar. Se depois eu quiser renunciar, eu vou ter que pedir a anuência do meu ex-cônjuge. Nossa, então é melhor eu fazer essa renúncia logo. Quando eu tô casada, já pego aqui a anuência, já resolvo esse assunto. E aí depois eu faço o divórcio, não tem qualquer dificuldade. Olha que poderoso esse gatilho que você pode usar de complicação familiar. Outro gatilho também no que tange a complicação familiar é você falar de inventários cumulativos que podem surgir. Por quê? Muitas pessoas pensam assim, faleceu meu pai, vou esperar falecer a minha mãe e depois eu faço o inventário dos dois juntos, pensando que vai gerar economia, pensando que vai ser mais fácil, e não é, porque cada falecimento precisa ser realizado um inventário. Então, você esclarecer, eu digo que quanto mais esclarecimento você levar para esse potencial cliente, quanto mais informação, quanto mais transparência referente ao que vai acontecer no inventário extrajudicial, é mais fácil dele entender o procedimento. Porque pensem, gente, a gente vai estar tratando com pessoas que não conhecem o inventário extrajudicial, que não sabem procedimentos simples, procedimentos não sabem como vai funcionar, não sabem como
por que eles têm que fazer o inventário, não sabem que incide multa se não pagar o ITCMD, se o inventário não for aberto no prazo, não sabem que existe um rito a ser seguido. Então, quanto mais conhecimento você apresentar, quanto mais informação você proferir ali, você esclarecer, tirar dúvidas, e lembrando que aquele potencial cliente, ele já pagou para estar com você na consultoria jurídica. Então, você esclarecer dúvidas, você, de repente, marcar uma videoconferência novamente para esclarecer alguma dúvida que ele talvez ficou no meio da consultoria jurídica, seja o ponto que está faltando para ele fechar o contrato de honorários com você. Então, informação clara, informação precisa, esclarecer procedimento é fundamental para que o cliente se sinta seguro, potencial cliente, né? Se sinta seguro, segura para assinar o contrato de honorários com você. Então, a gente falou aqui já, só recapitulando, hein? Já falamos que você tem que se colocar no lugar desse potencial cliente. Você tem que conhecer o seu valor, conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos. Você precisa estar pronto, trabalhar a sua proposta de honorários de uma forma visualmente mais atrativa, talvez mudar o nome da proposta para proposta de prestação de serviços, proposta de trabalho, não proposta de honorários. Detalhar a sua proposta para que o cliente, quando receba, ele consiga visualizar todo o trabalho que você vai desempenhar para ele no inventário extrajudicial. Lembrando de trabalhar o mapa AUT na consultoria jurídica para que o cliente consiga visualizar as etapas do inventário extrajudicial. Nossa, já foi bastante informação, né? Tô falando muito rápido, tá tranquilo de seguir. Ó, Alessandra entrou, Camila, Yuri, boa noite. Bom, percorrendo todo esse caminho, mandou a proposta, o cliente criou objeção, recapitular com ele o gatilho da urgência no que tange ao ITCMD. Você precisa conhecer a lei do ITCMD para saber se vai incidir multa, como aqui no Espírito Santo, que incide multa se você não inicia o inventário extrajudicial no prazo legal. Saber se o cliente ele pode se valer de algum tipo de desconto caso o ITCMD seja quitado num certo prazo. Então, conhecer a lei do ITCMD é fundamental para trabalhar o gatilho de urgência. Depois do gatilho de urgência, você tem o gatilho das complicações familiares, que eu trouxe aqui alguns exemplos que você pode trabalhar. Divórcio, renúncia, quer dizer, herdeiro que vai renunciar e que vai divorciar. Lembrar que precisa da anuência do ex-cônjuge. Então, realizar esse inventário agora vai trazer um benefício para não ter dor de cabeça no futuro. Lembrar que não adianta aguardar o óbito de outro familiar, porque cada falecimento demanda um inventário. Então, aguardar outro óbito pode ser que aumente a conta, que em vez de pagar um inventário, você vai pagar 2, 3 ou mais inventários. Então, fazer hoje é você o quê? Gerar uma economia, porque você já vai realizar o inventário hoje, com a tabela de emolumentos de hoje. No futuro, quantos inventários, quantos falecimentos vão acontecer e a tabela de emolumentos sofre reajuste todo ano. Então, trabalhar esses gatilhos de complicações familiares também é fundamental. Lembrar também que enquanto o inventário e a partilha não é realizado, os herdeiros não poderão usufruir de forma plena da herança. É claro que, Vanessa, mas ele vai poder fazer uma cessão de direitos hereditários,
Mas cessão de direitos hereditários é uma alienação, mas a pessoa que adquire nunca vai pagar o valor de mercado. Então, você realizar o inventário e partilha é você levar para o patrimônio dos herdeiros a herança. É você individualizar aquele bem. E aí você vai entrar direto no extrajudicial. Lembrar que no extrajudicial o inventário ele pode ser realizado em pouquíssimo tempo. Então, você resgatar todos esses gatilhos, urgência, complicações familiares, lembrar que a herança só vai poder ser usufruída de forma plena com a realização do inventário extrajudicial é fundamental para que o potencial cliente, para que você quebre a objeção desse potencial cliente e ele assine o contrato de honorários com você. Então, explicar mais uma vez, sobre a celeridade do extrajudicial é fundamental. Então, gatilho, urgência, no que tange ao TCMD, gatilho de complicações familiares também fundamental, e gatilho de celeridade da advocacia extrajudicial também é fundamental. Você vai expor de forma clara, olha, quanto tempo vai durar aproximadamente, se você não tem esse conhecimento, se é o seu primeiro inventário extrajudicial, dentro do Clube EP, você pode perguntar. Nós estamos juntas ali com você para que você possa se sentir segura para seguir no inventário extrajudicial. Gatilho de urgência, gatilho de complicação familiar, gatilho de celeridade do extrajudicial. Passando esses gatilhos, você pode trabalhar uma sessão, como eu falei, ele já pagou, esse potencial cliente já pagou para estar com você numa consultoria jurídica. Então, se você entender que estar novamente com você numa videoconferência vai trazer mais segurança, marque uma videoconferência extra com talvez de meia hora, 30 minutos, para que você possa esclarecer algumas dúvidas ali, ó, no olho a olho. Talvez seja isso que esse potencial cliente está esperando de você. Uma outra possibilidade é você trazer alguns casos que você já trabalhou, casos concretos de situações semelhantes de inventário extrajudicial que você já realizou e que você resolveu em tanto tempo, em tantos meses, em tantos dias. Então, trazer casos concretos também é interessante. É claro que você vai preservar a identidade dos seus clientes. Não vai falar nomes, não vai falar números, não vai individualizar bens, mas trazer alguns casos concretos que você já atuou vai trazer talvez segurança que o seu potencial cliente ele precisa para celebrar o contrato de honorários com você. Trabalhar casos concretos vai trazer talvez a visualização de algo muito abstrato do que é o inventário extrajudicial. E isso, como eu falei lá no início do nosso encontro, transparência, informação é crucial para que o seu cliente se sinta o quê? Seguro de que ele está te entregando ali um serviço que você vai dar conta, que você vai realizar, que você vai entregar, que você vai levar o resultado que ele tanto almeja. E aí, se você tiver... Ai, Vanessa, eu tenho muita dificuldade de falar sobre... muitas vezes a objeção também que o cliente traz é no que tange a valores, né? Ele te pergunta, mas quanto que eu vou gastar no inventário extrajudicial? Eu não tenho ideia de quanto eu vou de ter que desembolsar. Por quê? No extrajudicial a gente tem os emolumentos do cartório que você precisa passar para o seu potencial cliente, que esses emolumentos cartorários, eles não estão incluídos nos seus honorários, hein, gente? Isso aí também é
fundamental. Na sua proposta de trabalho, proposta de prestação de serviços jurídicos, tem que ter um campo específico sobre o que não inclui, né, naquele valor, na sua proposta. E o que não inclui na sua proposta são os emolumentos cartorários. E emolumentos cartorários é algo que muitas vezes é um mistério, né? Muitos cartórios não explicam, não falam, e às vezes a gente fica na advocacia um pouco perdida de como interpretar a tabela de emolumentos. Inclusive, foi uma demanda de um aluno nosso do IEP, e eu e Nelise atendemos e vamos fazer uma imersão sobre tabela de emolumentos aqui do Espírito Santo. Divulgaremos em breve a data dessa imersão. Mas talvez aqui eu já até consiga ver aqui. Quem tá no IEP já tem um calendário IEP? Salvo engano, vai ser no dia 21 de setembro. Essa imersão tabela de emolumentos do Espírito Santo, e nós vamos desvendar a tabela de emolumentos, porque é importante você quebrar a objeção do seu potencial cliente, trazendo informação, sim, sobre quanto o seu cliente vai gastar pagando emolumentos de cartório. O inventário extrajudicial, ele é feito de uma forma muito mais célere do que no Poder Judiciário, de uma forma muito mais eficaz, mas o cliente vai pagar os emolumentos cartorários. Então, conhecer a tabela de emolumentos é muito importante para que você possa entregar para o seu potencial cliente a informação de quanto aproximadamente ele vai pagar para realizar o inventário no extrajudicial. Quebramos diversas objeções hoje, né? A Yasmin até compartilhou que ela nunca tinha escutado sobre o gatilho da urgência do ITCMD, vai começar a usar na advocacia dela. Você que tá aqui com a gente, algum outro gatilho que você desconhecia e vai começar a usar agora na sua advocacia extrajudicial? Ah, não, aqui ó, a Flávia colocou, vai ser dia 28/9, eu pensei que era de 21, mas vai ser dia 28. Flávia, obrigada por ter colocado aqui, então, imersão, tabela de emolumentos do Espírito Santo, vai ser no dia 28/9, em breve nós vamos divulgar as inscrições para essa imersão, mas já coloca aí na data, dia 28/9, quem tá no IEP com a gente já tá automaticamente inscrito na imersão. Essa imersão, ela sempre acontece pelo Google Meet e nós ficamos, é um sábado, e a gente fica de 9 ao meio-dia, são 3 horas de imersão só para falar de tabela de emolumentos do Espírito Santo. Já coloque aí na sua agenda, e em breve divulgaremos as inscrições. Então, hoje quebramos as objeções para você levar esse potencial cliente para assinar o contrato de honorários com você. Quem colocar em prática as objeções, eu quero que me diga. Depois, Vanessa, funcionou aquele e-mail que você colocou aqui na live, eu quero conhecer a sua trajetória da advocacia, é muito gratificante para mim aqui ter essa troca aqui com você. Ricardo colocou, eu também uso a facilidade do procedimento, meu escrevente vem ao escritório para assinatura. Ricardo, que interessante, mas a gente hoje pode trabalhar a assinatura pelo e-notariado. E aí o seu cliente, ele vai poder assinar por meio do telefone. Utilizar o gatilho também do e-notariado é muito também interessante. Porque, imagina, o cliente não tem nem que ir ao seu escritório, o cliente nem precisa sair de casa para assinar uma escritura de inventário e partilha. É também um gatilho sensacional.
Então, utilizar esse gatilho importantíssimo. Bom, quero agradecer a você que esteve aqui comigo durante esse nosso encontro de segunda-feira. Já deixar o convite para você estar comigo na próxima segunda-feira para tratar de algum tema da advocacia extrajudicial. Se você tem alguma sugestão de tema, já mande para mim no direct. Eu vou adorar abordar a sua sugestão de tema. E então, já desejo para você uma excelente semana. Começar a semana aqui com você é sempre muito maravilhoso. Eu amo essa troca dessa energia aqui que a gente tem. É muito sensacional. Eu amo começar a semana aqui com você. E espero você na próxima semana, na próxima segunda-feira. Um grande beijo. Até a próxima.